Está acontecendo algo que Vladimir Putin queria evitar a todo custo. A guerra que ele iniciou na Ucrânia já não pode mais ser ignorada nem mesmo em casa. Em várias regiões da Rússia, há longas filas nos postos de gasolina e cresce a incerteza sobre conseguir abastecer. Em certos locais, o combustível acabou, em outros, só há venda limitada. Porém, isso não é a maior preocupação de Putin. O orçamento de guerra russo sofre impacto porque depende da exportação de petróleo e gás, já está começando a sentir as perdas causadas pelos ataques às refinarias e oleodutos. Especialistas falam em perdas de bilhões que podem enfraquecer significativamente a capacidade de Moscou de financiar a guerra nos próximos meses. Antes de tratarmos os impactos, vejamos diretamente a linha de frente, onde a situação também é dramática. Comecemos por Pokrovsk e Dobropilha, onde a Rússia iniciou em agosto uma das frentes mais perigosas de sua ofensiva de verão. Bem-vindo ao Zahranikami, onde mostramos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. Pokrovsk e Dobropilha. Recentemente surgiram notícias que preocuparam mais os apoiadores da Ucrânia do que qualquer outra nos últimos meses. As tropas russas avançaram no setor de Dobropilha e, em 3 dias, conquistaram um avanço de 10 a 17 quilômetros, um ritmo visto pela última vez no início da guerra. Do lado ucraniano, surgiram vozes de alerta de que a situação é extremamente grave e que há risco de colapso de toda a linha de defesa em Pokrovsk, onde, segundo Kiev, os russos reuniram mais de 110 mil soldados. Unidades 132 também participaram. Da Brigada Motorizada e da 5ª Brigada de Tanques da Guarda, que deveriam avançar mais a oeste. Embora à primeira vista parecesse um grande avanço, os analistas alertaram que se tratava mais de uma tática de infiltração do que de um ataque maciço. Grupos menores tentaram avançar nas posições ucranianas com cobertura de artilharia e drones. No entanto, a Ucrânia reagiu rápido. Forças de elite, como o Corpo Azov e o Batalhão Lobos de Da Vinci, foram enviadas à linha de frente. Com outras unidades, realizaram contra-ataques que frearam o avanço russo e estabilizaram a linha. Como resultado, a Ucrânia libertou 6 vilarejos ao norte de Pokrovsk, enquanto o Deep State mencionou até 7. Foi o primeiro sinal claro de que o avanço russo não é ilimitado e que a defesa pode se recuperar. A linha de frente em Donetsk muda diariamente. Após essas notícias, Kiev admitiu que 2 aldeias da região foram retomadas pelos russos. É dessa área que vêm as notícias mais recentes. Segundo o lado ucraniano, parte das tropas russas que avançaram demais caiu numa armadilha e foi cercada na área próxima a Dobropilhy. Não se sabe ao certo quantos soldados foram cercados, mas há relatos de grupos isolados do abastecimento após avançarem profundamente. Se confirmadas, essas informações seriam uma reviravolta ruim para Moscou. O comando russo teria que decidir se tentaria resgatar os cercados ao custo de mais perdas, ou se os deixaria à própria sorte. Kupiansk e a ofensiva russa de verão. Kupiansk é uma cidade que há mais de um ano é mencionada como um dos principais alvos do exército russo no norte da frente. Os russos há muito tempo sonham com um cerco aqui que forçaria a Ucrânia a retirar suas forças de grande parte da região de Kharkiv. Em meados de agosto, parecia que essa pressão estava ganhando força novamente. Moscou transferiu milhares de soldados para a região. Fala-se de dezenas de grupos táticos de batalhão, apoiados por tanques e artilharia. Entre as forças destacadas havia unidades da 25ª, do Exército Combinado, que tem experiência de combate em Liman e Svatov. O objetivo russo era alcançar o rio Oskil e então cercar Kupiansk. Os ucranianos reagiram com operações defensivas e enviaram a 32ª e a 41ª para a região. Brigada que imediatamente entrou em combate ao norte da cidade. O resultado não demorou a aparecer. O exército ucraniano anunciou a libertação da vila de Mirny, uma pequena, mas estrategicamente importante aldeia que controla as vias de acesso a Kupiansk pelo norte. Esse passo atrapalhou o plano russo e mostrou que aqui também se aplica a mesma lógica que em Pokrovsk. O avanço russo é possível, mas implica grandes perdas e não garante uma virada decisiva. No geral, a ofensiva russa de verão pode ser resumida em uma única frase: é um avanço lento e exaustivo. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que desde março conquistaram mais de 3.500 quilômetros quadrados e mais de 100 vilarejos, mas nenhuma cidade grande. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os ganhos mensais deles somam centenas de quilômetros quadrados, mas são pequenas recompensas diante das grandes perdas.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o comando russo busca uma vitória simbólica para mostrar ao país, mas ainda não conseguiu. Enquanto as linhas de frente em Kupiansk e Pokrovsk seguem sendo disputadas, fica claro que a ofensiva russa de verão não alcançou as expectativas de Moscou. Ataques ucranianos a refinarias e oleodutos agravam crise de combustível na Rússia. Enquanto na linha de frente se luta por cada quilômetro, a Ucrânia abriu uma nova frente, desta vez bem no interior do território russo. Mais do que as trincheiras em Pokrovsk ou Kupiansk, porque miram um local muito sensível para a Rússia. Drones ucranianos atacam sistematicamente o setor energético russo. Refinarias em Krasnodar, Saratov, Syzran, além de instalações estratégicas no Mar Negro e o terminal de exportação de Ust-Luga, no Báltico, foram atingidas. Um dos ataques mais graves ocorreu na refinaria de Novochakhtinsk, região de Rostov. Em 21 de agosto, um grande incêndio começou após um ataque de drones, desativando parte da instalação, mesmo com defesa antiaérea. A fumaça e as chamas da refinaria viraram um símbolo de que a guerra não está só na Ucrânia, mas também atinge a infraestrutura da Rússia. Analistas internacionais apontam que, em agosto, até 17% da capacidade de refino da Rússia ficou inativa, somando mais de 1,1 milhão de barris por dia. Esses números não podem mais ser ignorados. Esse volume cobriria cerca de metade do consumo diário de um país como a Alemanha. A Ucrânia também atacou o principal oleoduto de exportação de petróleo russo, o Druzhba. O ataque à estação de bombeamento em Briansk interrompeu por dias o fluxo de petróleo para a Eslováquia e Hungria. A Europa percebeu novamente que a guerra envolve energia e a situação era ainda pior na Rússia. A queda na rede paralisou o abastecimento das refinarias e do terminal de Ust-Luga, essencial para a exportação de diesel e derivados. Conforme estimativas, o terminal funcionará em setembro com só metade da capacidade. Qual será o resultado? Uma crise de combustível como a Rússia não via há décadas. Em várias regiões, do Extremo Oriente ao Cáucaso e Crimeia, postos de combustível ficaram vazios. A situação mais crítica é na Crimeia, onde em agosto houve filas quilométricas nos postos e pessoas esperavam até 12 horas para abastecer. Em alguns lugares, a gasolina é racionada, em outros não existe. De acordo com os dados disponíveis, o preço da gasolina tipo A95 aumentou mais de 50% desde o início do ano. Para os russos, isso é um golpe duro. Para Putin é pior, pois o combustível está mais caro para motoristas e o exército. O governo russo teve que adotar medidas de emergência, proibição da exportação de gasolina até o final de setembro e restrição do comércio de combustíveis no mercado interno. Moscou busca elevar as exportações de petróleo bruto para compensar perdas nas refinarias, mas pode enfrentar novos ataques de drones e mais pressão das sanções. O maior problema é o orçamento, já que petróleo e gás dão ao Kremlin mais de um terço da receita. Se de repente 17% da capacidade das refinarias está fora de operação e os terminais de exportação funcionam em meio expediente, isso significa perdas de bilhões todo mês. Só os danos à infraestrutura em agosto são estimados em vários bilhões de dólares. Para o orçamento de guerra, que precisa de cada rublo para tanques, drones e mísseis, isso é um golpe que não pode ser ignorado. A outra dimensão. Os drones ucranianos provam que a Rússia não é intocável. Mesmo longe da linha de frente, depósitos podem explodir, refinarias pegar fogo e a logística colapsar. O impacto psicológico pode ser tão intenso quanto o econômico. Agora, a guerra ocorre dentro da própria Rússia. Assim, Kiev adquire uma ferramenta inédita. Não só defende trincheiras, mas ataca o que sustenta Moscou: a sua economia, ao orçamento e a capacidade de financiar a guerra. Por isso, muitos analistas dizem que a campanha de drones contra refinarias e oleodutos pode ser tão importante quanto vitórias na linha de frente. Ainda não terminamos. Se gostou do vídeo, elogie para alcançar mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua pelo agradecimento. Obrigado. Vamos continuar. Ataques aéreos russos e negociações de paz. Enquanto a Ucrânia mira seus drones nas refinarias e na logística russas, Moscou responde com ataques às cidades ucranianas. O verão de 2025 ficou marcado como o período mais intenso de ataques aéreos russos desde o início da guerra. Nas últimas semanas,
mísseis e drones russos atingiram Kiev, Dnipro, Odessa e outras cidades e infraestruturas na Ucrânia. O sistema de energia foi o mais afetado. Ataques a usinas e subestações provocaram apagões. Em algumas áreas, os apagões duraram horas e, no sul, até dias. Moscou deixa claro que quer quebrar a Ucrânia não só na linha de frente, mas também economicamente e psicologicamente. E a Rússia tenta mostrar que ainda tem vantagem na escalada do conflito. O comando ucraniano afirma que Moscou lançou milhares de drones e mísseis nas últimas semanas, alguns deles atingindo civis. Esse é um sinal para lembrar à Ucrânia que a guerra pode se tornar ainda mais cara do que é hoje. Esses ataques também têm dimensão política. Analistas dizem que o Kremlin está tentando aumentar a pressão antes de possíveis negociações de paz. O objetivo é forçar Kiev a negociar em posição de fraqueza. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou essa visão ao alertar que a Rússia intensifica ataques para melhorar sua posição em futuras negociações. A Ucrânia enfrenta dupla pressão, mísseis russos e manobras diplomáticas. Enquanto Moscou espera quebrá-la com bombardeios sistemáticos, Kiev sabe que o único caminho para as negociações é mostrar que ainda consegue se defender e também atacar. Por isso, a guerra hoje não envolve só a linha de frente, mas o contexto geral, sobre quem aparenta mais força na hora das negociações. Fim. Até semanas atrás, parecia que a Ucrânia estava perto do colapso. Após Krovsk e a pressão em Kupiansk, muitos pontos da linha de frente pareciam no limite. Mas os acontecimentos dos últimos dias mostram que esta guerra é como uma montanha-russa. Moscou ataca cidades ucranianas com mísseis e drones, enquanto Kiev atinge o centro da economia russa. Refinarias, oleodutos e abastecimento de combustível. Isso causou crise de combustível nas regiões russas, filas nos postos e bilhões em perdas no orçamento estatal. Assim, a Ucrânia mostra que, apesar das grandes perdas e pressão, ainda pode golpear fortemente a Rússia, na linha de frente e até centenas de quilômetros atrás dela. E isso pode ser decisivo quando chegar a hora de falar sobre a paz, porque terá uma posição mais forte quem conseguir mostrar que ainda não foi derrotado. Assim, a guerra continua, sangrenta, imprevisível e repleta de reviravoltas. Uma coisa é certa, a Ucrânia mostrou que consegue resistir, se adaptar e atingir o inimigo, onde ele menos espera. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Apoie meu trabalho com agradecimentos. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.